Sim, você trouxe a questão. Sim. O movimento sufragista, ele não tem uma relação direta com o movimento feminista. Assim como as relações de trabalho também não têm ligação direta com o movimento feminista. As mulheres saem para trabalhar com questões outras, circunstanciais, contextuais. As feministas vão se apropriar de determinadas ideias, determinadas questões, para trazer para o movimento e fazer dessas questões, uma bandeira. Haja visto, inclusive, que alguns autores, como eu disse antes, o próprio Stossimill foi um dos defensores do voto da mulher, não são muitas vezes comentados pelas feministas, exatamente por conta de que elas preferem que as ideias tenham uma origem delas, né? Uma origem própria do movimento. Tá certo? A outra questão que você colocou? Exatamente. Como eu expliquei, o marxismo traz a ideia que as relações de poder se estabelecem, se mantêm a partir das relações de trabalho, a partir das relações de produção. E o marxismo cultural é uma mudança de foco. Né? A origem das relações de poder, né? Elas estão nas relações culturais. Daí porque infiltrar nas instituições que lidam hoje, né? É claro que Gramsci, como você falou antes, perguntou se Gramsci falava da mídia. Não, o Gramsci não falava da mídia porque não tinha nesse tempo dele, nem televisão. Mas, como ele generaliza a ideia de cultura, mas particularmente ele cita a Igreja Católica, né, o Estado, o direito e a família. Esses são os alvos fundamentais para Gramsci que deveriam ser atacados para que pudesse haver esta inversão de valores e chegar ao modelo comunista sem que as pessoas percebessem que estavam fazendo comunismo. Exatamente pela reação adversa que tiveram os trabalhadores, inclusive na Itália, à implantação do modelo comunista. E você colocou... Até que o mundo estava dividido. Sim. Como eu expliquei, o mundo está dividido muito problematicamente, de forma dialética. Né? E o problema dessa dialética está exatamente na redução que ela faz do nosso raciocínio. O mundo não pode ser dividido em duas partes. A existência humana é complexa, ou demais, para ser dividida apenas em tese e antítese. E na medida em que esse raciocínio dialético ele é estabelecido, e puramente ele, nós vamos reduzindo a nossa capacidade cognitiva, e vamos sendo reduzido à associação própria do nosso cérebro mais ancestral. Né? E isso na sala de aula, a partir inclusive da aplicação da pedagogia de Paulo Freire, nós temos como resultado exatamente pessoas que têm a mente vazia no sentido cultural, e no lugar desse vazio vai ser introduzido o quê? A ideologia revolucionária. Né? E você vê o resultado aí. Né? O pessoal estava dizendo que não existia, né? Marxismo cultural, que não existia aparelhamento em sala de aula, eu quero que me explique agora o que é que está acontecendo no Brasil, essa invasão nas universidades, essa invasão nas escolas. E isso não é feito, como eu disse antes, não é feito por uma minoria de professores. Uma minoria de professores não consegue isso. Isso é feito por uma maioria de professores que também, por sua vez, já são reflexos dessa aplicação da pedagogia revolucionária nas suas próprias formações pedagógicas. Sim, professor, eu queria falar sobre o movimento feminista, sobre a questão do aborto. A questão do aborto é uma questão clínica da gravidez. Isso também é gerada um crime no Código Penal brasileiro, entre os artigos 124 e 124 crime contra a vida. Qual o é informado do aborto? O aborto, fundamentalmente, como eu disse, o aborto sempre foi pensado como uma política de controle de natalidade. Isso está muito claro em Alfred Kinsey, isso está muito claro em William Reich, no livro dele Revolução Sexual,
Isso está muito claro em Kate Millett, no livro dela, Política Sexual. E como eu disse no módulo anterior, para ela, o aborto deveria ser o direito da mulher, e ela, inclusive, ainda dialoga com o movimento mais conservador, quando ela diz, olha, que ela acusa de machismo, né, que ela fala, se nós mulheres já tivéssemos um empoderamento, e na linguagem dela, esse empoderamento significa o aborto, ela diz claramente, vocês não precisavam estar mais discutindo o problema do crescimento populacional. Sem nenhum problema. Aqui no Brasil, aqui esse país de pouca leitura, tudo é um mistério, tudo é uma ideia... Sim, porque se você legaliza o aborto, se o aborto passa a ser um direito respaldado pelo ordenamento, e há uma relação entre o cristianismo e o direito, quando os crimes contra a vida são os crimes contra o projeto de Deus. Não é isso? Então, se eu torno o aborto um direito, eu estou criando um direito de se opor ao projeto de Deus. Se as pessoas não entendem o que há por trás desses movimentos revolucionários, que eles estão apenas fazendo um trabalho sujo para destruir essa ordem moderna ocidental cristã, para chegar à tal da pós-modernidade, Então, se não se entende isso, é daí que fica mais fácil de se acreditar que esses movimentos revolucionários estão representando pessoas, como, por exemplo, a se acreditar que o movimento feminista está representando a mulher. Não, ele não está representando mulher nenhuma. Todos esses movimentos revolucionários são marcados pelas grandes corporações. Olha agora aí o senhor caiu já deixou de ser segredo, o financiamento dos movimentos revolucionários pelo senhor Jorge Soros, um dos maiores financiadores do Partido Democrata, da campanha de Obama, etc, etc. Hillary Clinton, um sujeito que bancou a Primavera Árabe, que bancou aqui, o Brasil acordou, 2013. O que eles querem com isso? Entende? Deturparam o Marx. Então vamos ver o seguinte. Todo mundo deturpou o Marx. Metade do mundo deturpou o Marx. Só o marxista brasileiro que conhece o marxismo, entendeu? Sem ler, inclusive, sem estudar o marxismo. Entendeu? Porque pelo que falo do marxismo é de uma pobreza intelectual terrível. Você vê esses manuaizinhos escritos por marxistas brasileiros, é algo assustador, sem nenhum fundamento filosófico, sem nenhum entendimento realmente do papel de Hegel, de Feuerbach, por exemplo, sem nenhum entendimento das grandes discussões de Marx, por que Marx está debatendo com Bruno Bauer. Você não vê nenhum livro brasileiro comentar sobre esses fundamentos filosóficos da obra de Marx. Se remeter a Marx como tendo origem lá nas heresias cátaras, você não vai ver nenhum livro brasileiro. Isso são todos estrangeiros. Então, quer dizer, isso mostra o conhecimento raso que o marxista brasileiro tem do marxismo. E por isso, para ele, é fácil ele acreditar que Marx era o Messias, e mais fácil ainda ele inventar uma teoria de que não entenderam Marx, que interpretaram Marx errado, para justificar toda a tragédia gerada pelo marxismo, por onde o marxismo passa. Por onde o marxismo passou, ele gerou aquilo que está na bandeira do marxismo, a força e o martelo, mostra a destruição. Foi a KGB que implantou no mundo acadêmico europeu essa ideia de que fosse representado no camponês de martelo industrial, o operador, o trabalhador urbano. Esse martelo significa morte e destruição, é o lema do marxismo. Aí, como é que você vai justificar o povo cubano vivendo comendo ovo cozido com banana, Fidel Castro, um dos homens mais ricos das Américas? Como é que você vai justificar? Já tem 30 mil venezuelanos fugindo do paraíso de Hugo Chávez e Maduro.
Como é que você vai justificar todo mundo, o pessoal correndo o risco de tomar tiro de fuzil, mas tentando pular o muro de Berlim? Como é que você vai justificar o cara correr o risco de ser comido por um tubarão, mas fugindo de Cuba, vai para os Estados Unidos? Você nunca viu nenhum americano fugir dos Estados Unidos. Hã? Então, quer dizer, para justificar isso, o marxista, ele vai dizer o quê? Ah, entender o Marx errado. E aí a gente tem que logo dizer, então metade do mundo entendeu o Marx errado. Mao Tse-tung não acertou, Lenin não acertou, entendeu? Stalin não acertou, todo mundo, ninguém acertou. Metade da Europa era marxista. Ninguém acertou. Ou fizeram exatamente o que era para ser feito. Não, porque Marx deixa muito claro, tem que destruir, o que ele chama logo no manifesto, a sociedade burguesa. Tem que destruir o capitalismo. Tem que destruir a família. Ele só fala em destruição. Aí o cara bota no Partido Comunista para depois ter emprego. Ah, então você não sabe o que é o marxismo. Voltando ao da questão do direito à vida é garantido na Constituição. A partir da hora que eu me junto com um grupo, como os grupos feministas, entre outros, para defender o aborto, isso não seria inconstitucional, já que o direito à vida é garantido a mim no artigo 5 da Constituição? Sim e não. Defender o aborto seria apologia ao crime? Sim e não. Depende de quem está falando. Porque hoje tudo depende de quem está falando. Tudo depende. Tudo depende. Se o professor for contra a cota racial, ele é racista. Ele não está cobertado pelo manto da liberdade de expressão. Mas se for feminista, for para a rua fazer uma passeata e pedir o aborto, ela não está fazendo apologia ao crime. Porque ela está cobertada pelo manto da liberdade de expressão. Então, os direitos constitucionais vão ser interpretados muito de acordo com quem, a partir de quem está falando. Se o professor for contra o casamento homoafetivo, ele é homofóbico. Mas o indivíduo que vai para a rua defender o uso de droga, que ainda é crime na nossa legislação, não é punido com a privação da liberdade, mas ainda é crime, não é apologia ao crime. Então tudo depende, né? Se você prestar atenção, o movimento sem terra, ele não invade uma fazenda, ele ocupa. Entendeu? Ferindo a Constituição. Isso. Né? Agora o pessoal que entrou no Congresso para protestar, pedindo uma intervenção militar, esses invadiram. Então você vê como a mídia, isso é marxismo cultural. A manipulação da linguagem. Quer dizer, você invadiu o Planalto, mas aquilo ali é uma coisa. Os 4 PM morreram na queda do helicóptero. Houve um combate, ou se houve execução, não sei. O secretário se pronunciou logo, nós não vamos aceitar excesso. Agora, eu gostaria que fosse uma força-tarefa de policiais para prender os atiradores que derrubaram o helicóptero. Então, quer dizer, depende de quem fala. Tudo depende de quem fala. Se você ia colocar. A escola de Franco, o marxismo de atacar a moral da cristã, o direito humano e a filosofia fria. Ele atacando isso, ele pretende qualquer lugar. Nada. Esse é o problema da tal pós-modernidade ou da tal nova ordem. Você está falando, tirar o judaísmo, a tradição judaico-cristã, o direito romano, a tradição greco-romana, vai ficar o quê? Eu digo nada. Esse é o problema do movimento evolucionário, que eles pregam um paraíso que nem eles sabem o que é. A sociedade pós-moderna, ninguém define ela. O que os autores têm hoje, como Michel Foucault, por exemplo, e não só ele, são projetos para chegar a uma tal sociedade pós-moderna, no sentido político-econômico, ou que se chama de uma nova ordem. Mas ninguém chega para definir, olha, essa nova ordem terá que ser assim. Só se diz o seguinte, esta nova ordem não poderá ser assim. Ou seja, a negação da modernidade. Entendeu?
Então essa resposta não tem outra. Eu estaria inventando coisa aqui. Hã? Sim, que eu expliquei nos vídeos já, né? O Hitler, duas obras, dois judeus tiveram importância fundamental na obra de Hitler e no projeto hitlerista. Que na verdade as pessoas colocam Hitler idiota, Hitler imbecil. O nazismo na Europa, por muitos autores, é estudado como uma seita. Como ela é realmente. A suástica é um símbolo satânico, somente investido em 45 graus. Aqui no Brasil, que tudo é reduzido ao tal do pensamento laico que respalda a nossa ignorância. Então, o que acontece? Que você tem ali uma ordem, uma seita, muito sofisticada, com diversos perfis de pessoas envolvidas naquele projeto, de construir um outro império, por isso o terceiro Reich. Tá certo? Então, o que acontece? Você tem uma forte influência de dois autores, que, como eu disse antes, Marx, ele vai negar a ideia de dívida histórica, porque a dívida histórica, que depois foi adaptada por outros movimentos sociais, principalmente o movimento negro, veio do movimento sionista, veio do movimento judaico, sionista. E Marx vai dizer, não tem dívida histórica nenhuma, deixa isso muito claro no livro A Questão Judaica. E depois Lombroso, que era um outro judeu, e que ao defender a tese dele, relacionando crime com raça, e que ele não está falando da raça negra, diga-se de passagem, ele está falando da raça entre os europeus, que foi ainda pior, no sentido de que justificou a atitude de Hitler entre os europeus. A concepção de superioridade entre as raças, no sentido mais literal do termo, já era algo comum no século XVIII. Não foi Lombroso que inventou. A ideia de que nós somos nós, pai e terceiro mundo somos inferiores. Isso aí é uma coisa que acho até que isso nem desapareceu. Mas quando você tem a justificativa louca, além dessa genérica, ainda tem a ideia de que podiam brigar entre eles por raças. A ideia de ali você tem vários grupos raciais e étnicos também na Europa, né? E aí eles vão, o Lombroso vai dizer, não, tem diferença, tem relação entre crime e raça. Ou seja, tem raça inferior e raça superior. Segundo o Lombroso, isso estaria justificado cientificamente. Sim, há uma forte relação entre o catolicismo e o protestantismo e o hitlerismo. O Marx era um cristão novo. Era um judeu convertido. Depois ele abandona o cristianismo. E não é que Hitler fosse católico, Hitler não era católico. Mas havia uma forte tendência, uma linha dentro da Igreja Católica e também entre os protestantes, de apoio ao hitlerismo. Mas não foi o caso do Papa Pio XII. Aquela foto que mostra o Papa com Hitler, aquilo ali é uma distorção feita pela KGB. Na verdade, o Papa ele não foi fazer acordo com Hitler para matar judeu, foi o contrário. O Papa ele foi pessoalmente pedir a Hitler que parasse as atrocidades do campo nazista. Daí porque, ao momento que eles estão sorrindo, apertam a mão. E essa foto, depois, inclusive, um dos livros mais importantes sobre isso publicado no Brasil, não esqueci agora o nome, foi bancado pela KGB, isso já foi denunciado por outros autores, que estudam o assunto, e transformar aquela foto como que num pacto entre a igreja e o nazismo. Aquela foto é exatamente o contrário. Foi o Papa indo diretamente a Hitler para pedir para acabar com aquilo ali. Mas havia, de fato, setores da igreja, tanto católicos quanto protestantes, que tinham coligação e simpatia pelo nazismo. O nazismo contaminou
muita gente. Esse é um grande dilema. Esse é um grande dilema. Não foi coisa de grupos populares. Né? E não foi uma coisa de exceção. Foi de maioria.